Qual é o limite entre o campo e a cidade? Territorialmente, os mapas fazem essa divisão. A questão é, o meio rural avançou tanto nas últimas décadas que o campo está cada vez mais perto e mais ligado à cidade. A demanda mundial por alimentos fez com que os pequenos produtores entrassem no agronegócio. Eles deixaram de produzir apenas para a subsistência e agora estão inseridos no mercado. Esse novo formato aumentou a renda familiar e abriu novas oportunidades. Mas, para que os pequenos se tornassem grandes, foi preciso reorganizar a cadeia produtiva. O caminho para o sucesso passou a ser a parceria, ou seja, o cooperativismo. Agricultores familiares se unem e passam a concorrer de forma mais justa com os grandes produtores. No programa de hoje, você vai conhecer a cooperativa agroecológica da agricultura familiar do Caminho de Assis, que está traçando uma nova realidade produtiva e econômica no município de Maranguape. Aposta no cooperativismo. 264 pequenos agricultores se unem, diversificam a pauta produtiva e aumentam a renda familiar. De volta para casa, novas oportunidades no campo fazem com que agricultores que foram buscar empregos na cidade voltem a trabalhar com a terra, em harmonia com a natureza. Solo bem cuidado garante safras fartas de cebolinha e coentro. O manejo é sem agrotóxicos. Lucro certo. Cooperativa elimina atravessadores e garante qualidade de vida às famílias rurais. Talento valioso. Mulheres investem no artesanato e incrementam a renda familiar. Produção crescente. Fábrica de polpas de frutas estimula o cultivo e incrementa a cadeia produtiva. O programa Conhecer está no ar. Cooperativismo. Esse modelo produtivo ganha cada vez mais força no semiárido brasileiro. Juntos, pequenos produtores conseguem avançar rápido e conquistar o mercado consumidor. A lei federal que incluiu produtos da agricultura familiar no cardápio da merenda escolar abriu as portas. Mas para conseguir suprir os estoques, muitos produtores precisaram se unir. Em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, a solução veio com a criação da Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis. Ela faz a ponte entre 264 produtores rurais e o mercado. A lista de produtos é grande, assim como as mudanças econômicas no campo. Quem tinha desistido da enxada para buscar trabalho na cidade, acabou voltando para casa. Alto, a vista é bela e clara, uma cidade cercada pelo verde. Maranguape fica na região metropolitana de Fortaleza, um lugar com características e história marcantes, onde campo e cidade convivem em harmonia, como vizinhos próximos e amigos de longas datas, que em alguns momentos se cruzam, literalmente. A estrada de terra encontra o asfalto, caminhos por onde passam pessoas, veículos e alimentos. Maranguape é destaque agrícola. O clima ameno e o solo fértil fizeram do município polo produtivo. Mas durante muito tempo a produção foi individual, cada um por si. O que funcionava para os grandes, mas não para os pequenos, até que eles decidiram se unir. No lugar de uma, várias enxadas começaram a trabalhar juntas. Essa união nasceu em 7 de março de 2010, junto com a Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis. A lei que colocou produtos da agricultura familiar no cardápio da merenda escolar foi o maior estímulo, garantiu o mercado. Para chegar aqui, a Cooperfam apostou no cooperativismo e decidiu fazer ressurgir um modelo que estava meio desacreditado, mas que poderia ser a luz no fim do túnel. O cooperativismo no Nordeste, no Ceará, ele não era bem visto, inclusive até pelos próprios agricultores. Nós tivemos dificuldade na criação da cooperativa, que os agricultores não acreditavam. Por quê? Porque o cooperativismo na nossa região tem toda uma história de fracasso, digamos assim. Nós vemos muitas cooperativas da época do algodão que fracassaram.
cooperativas formadas por grandes agricultores, né, por grandes fazendeiros. No nosso caso, a Coperfam ela é formada somente por agricultores familiares, que possuem até 4 módulos fiscais de terra. E é justamente aí que está o segredo do sucesso. A união entre os grandes, no passado, não conseguiu eliminar a concorrência. Já a união entre os pequenos fez com que eles se tornassem grandes e fortes. O poder de comercialização cresceu, deixando para trás um passado difícil. O agricultor familiar que produz pouco, geralmente produz para o consumo e o excedente que para o mercado é muito pequeno, ele tem dificuldades de comercializar. Geralmente ele vendia essa produção para os atravessadores que pegavam o seu produto para levar para a Ceasa ou para levar para as grandes redes de supermercado. E ele sozinho, comercializar uma produção muito pequena era inviável, às vezes não dava para pagar nem frete. O preço também não ajudava. Na cooperativa, o dinheiro ficou mais próximo da terra. O caminho que era percorrido pelo atravessador foi eliminado e os frutos passaram a ser vistos com outros olhos. Olhos que enxergam bem o agronegócio. Para citar um exemplo, a banana. Nossa região é grande produtora de banana. A banana, na maior parte do ano, é vendida a R$30 o milheiro, que equivale mais ou menos a 30 centavos o quilo de banana. Na cooperativa, nós pagamos 90 centavos o quilo da banana. Nos supermercados, o consumidor dificilmente vai encontrar um quilo de banana por menos de R$1,50, R$1,60, R$1,80. Então você imagina, o agricultor estava vendendo a sua banana a 30 centavos o quilo, e o consumidor estava comprando a R$1,60, R$1,70. Então, você vê a diferença. Na cooperativa, não. O agricultor vende a 90 centavos, nós vendemos para a merenda escolar a R$1,15, R$1,20. Então, é uma forma de comercialização mais justa. A valorização do trabalhador rural interferiu diretamente na relação entre o homem do campo e a cidade. A distância pequena entre Maranguape e Fortaleza, que estimulava a troca da cidade pequena pela grande, passou a ser maior, porque a capital perdeu, de certa forma, o encanto. O cenário é 100% rural, mas todo esse verde que emoldura terras férteis e produtivas está a apenas 30 quilômetros de Fortaleza. A vizinha urbana não é mais concorrente, pelo contrário, virou aliada. A demanda crescente por alimentos valorizou a zona rural. O emprego lá na cidade não é mais tão atrativo. As famílias tiram da terra a renda mensal e o alimento. Vanderlei da Silva foi um dos que fizeram o caminho de volta. Ele passou 12 anos e meio trabalhando em uma fábrica de calçados. Naquela época, o emprego na cidade era a única opção. Realmente aqui não tinha como empregar todo mundo aqui. Aí eu tinha que procurar na cidade maior, né? Ele voltou para o campo há 1 ano e não tem dúvida de que esse é o seu lugar. A velha enxada voltou à ativa. Produzindo na terra que a gente mora, fica até melhor pra gente, o produto fica aqui mesmo, né, bem dizer, e para vender ali na cooperativa fica melhor, né? Você não voltaria para lá? Voltaria. Hoje dá para viver bem da terra? Dá. Como ele, muitos outros. E nessa viagem de volta, a passagem foi comprada pela cooperativa agroecológica. A cadeia produtiva promissora reaproximou os agricultores da terra. Quando a gente consegue produzir, comercializar e vender um preço justo, isso acaba gerando renda para as famílias. Gerando renda para as famílias, as pessoas não trocam o seu pedaço de chão, o seu sítio pela cidade. Inclusive muitos que moravam em Fortaleza, e nós temos casos em alguns assentamentos aqui, pessoas que moravam em Fortaleza, estavam para desistir, acabaram voltando por conta desses novos canais de comercialização que nós estamos abrindo. Para os jovens que querem fazer carreira no campo, nos parâmetros modernos do agronegócio, a cooperativa estimula a formação. Novos projetos estão sendo pensados para empregar os futuros profissionais. Nós estamos com um projeto para montar uma grande fábrica de polpa, de frutas, também começando a comercializar leite, né? Então nós temos casos de jovens que já estão fazendo curso para fazer inseminação artificial, para começar a criar galinha caipira já com a tecnologia mais adequada.
E tem o pessoal que está criando abelha, alguns jovens na serra que estão desenvolvendo a fabricação de doces, né? Então isso já começa a mudar. Esse galpão é o coração da cooperativa. O espaço do governo do estado não tinha utilidade. Agora, os 795 metros quadrados são utilizados para armazenar os produtos da agricultura familiar que serão vendidos pela cooperativa. A estrutura é simples, mas tem equipamentos básicos, como a câmara fria. A rotatividade de vendas é tão grande que pouca coisa fica armazenada. As entregas dos 264 produtores cadastrados, que incluem dezenas de itens, seguem logo o destino. O forte da cooperativa é os produtos que a gente beneficia em Fortaleza, que é o abóbora, a banana, o mamão e o cheiro verde. Esses são os 4 principais produtos que vai para a sua escola de Fortaleza. Esses produtos são programados, né? Quando a gente está nas entregas, tem uma parte de produto toda semana, de segunda a quarta, tem 3 entregas por semana. Os produtores apostaram nos 3 pilares do cooperativismo: pessoas, produtos e comércio, o que já garantiu bons resultados. Mas para ir além, é preciso somar outros fatores que vão aumentar a produção e o lucro. Na nova lista de exigências, eles já têm água farta para irrigação e terra para ampliar o cultivo. Mas falta melhorar a assistência técnica, fundamental no modelo moderno do agronegócio. Da porteira para fora, nós temos bastante assessoria do governo para acessar os programas das políticas públicas. Mas da porteira para dentro, para o agricultor produzir, resolver o problema do solo, resolver os problemas de adubação, resolver o problema com a praga, colher e plantar no tempo certo. Essa assistência técnica focada na produção ainda é deficiente. Então isso nós precisamos melhorar. Outro entrave é o crédito coletivo. Dinheiro para a produção individual não falta nas instituições bancárias. Já para as cooperativas, há uma certa descrença, resquícios de um passado difícil. Mas, segundo o presidente da Cooperfam, o presente é produtivo e o futuro promissor. O Banco do Nordeste ainda não financia as próprias cooperativas, ainda está, vamos dizer assim, a nosso linguajar escaldado com as dívidas das cooperativas antigas. Só que nós temos procurado mostrar para o Banco do Nordeste e para o Banco do Brasil que esse novo momento da agricultura familiar, ele não tem nada a ver com aquela crise do algodão passado. É um novo momento. É uma nova discussão, é uma nova agricultura familiar que está renascendo, que está surgindo baseada na produção agroecológica, na organização. Então isso dá uma segurança para o banco, não tem nenhum risco. No próximo bloco, a rotina de produção na comunidade Jardim. A natureza oferece água e terra e os agricultores a mão de obra ecologicamente correta. Os roçados de verduras são livres de agrotóxicos, o que garante alimentação saudável para os consumidores e lucro para os produtores.